Oiê! Tô gravando esse vídeo pra documentar o meu processo de criar conteúdo, gente, é muito difícil. Tipo assim, hoje eu fui pra terapia pra justamente cuidar desse assunto, porque é uma coisa que eu quero muito fazer, criar vídeo, fazer um podcast, etc. Só que eu não tava encontrando o formato certo e, tipo, aquilo tava me incomodando, tava me consumindo por dentro. Eu consumo muitos podcasts diferentes e eu me inspiro em muitos, né? A Lela Brandão, Maju Trindade, que voltou com podcast recentemente. Essas são minhas duas maiores inspirações. E, cara, eu não tava, assim, vendo os vídeos delas. Eu falava, gente, e aí? Qual que é o meu jeito? Tá, tudo bem, esse é o jeito delas, é o que faz dar certo pra elas. Mas, sabe, o que que eu posso trazer de diferente ou não? O que que eu posso me inspirar nelas? E, gente, que complexo isso de se entender e de se encontrar no meio de tudo, sabe? E eu tava me sentindo muito travada, porque eu não tava achando nada bom. Eu tinha uma expectativa, né? O que a gente discutiu na terapia é que eu tenho um formato na minha cabeça que eu gostaria que fosse publicado, mas esse formato não tava indo na vida real, né? E isso tava me deixando muito frustrada. A minha terapeuta até pediu pra que eu mostrasse um vídeo que eu tinha gravado, que foi com uma amiga minha, um trecho. E só de eu mostrar esse trecho, eu já fiquei morrendo de vergonha. Eu falei assim, para tudo, se você quiser ver, segura o celular, que eu não quero nem, sabe, eu não quero nem ver, assim, eu quero me desgrudar daquilo. E ela questionou esse movimento, né? Tipo, tá, mas por que você tá com tanta vergonha? O que tá acontecendo, né? Porque pra ela, ou mesmo pra algum amigo que você vai mostrar, talvez ele ache legal, ele não veja nenhum problema, mas pra mim tava péssimo. E ela, então tá, vamos destrinchar aqui o que você tá achando de péssimo. Eu falei, cara, primeiro que a luz não tá boa, tipo, tava muito azulado e eu gosto muito. Eu gosto de fotografia, então eu sempre edito minhas fotos pra um tom mais amarelado. E aí, essa coisa de tá muito. Porque a gente gravou, tipo, 8 horas da manhã, então o céu tava muito azul. A tonalidade tava muito azul, tava tudo muito claro. A luz que eu tinha no momento era uma luz branca, ou seja, tudo errado. Que eu detesto, na verdade. Então, assim, isso tava me incomodando. O fato da gente estar muito nervosa me incomodou. O fato de eu ter que ler o roteiro tava me incomodando. E, e todas essas pequenas coisas eu falei, gente, não tá bom. Eu não quero, sabe, eu não quero nem ver, eu não quero nem. Delete esse vídeo. Para a gravação. Ela falou, mas perceba que nenhuma dessas coisas era relacionado ao conteúdo em si. Ou a forma que você estava se vendo, tipo, ai, sua aparência. Não, realmente não era. Eram coisas técnicas, né? E eu falei, nossa, isso é verdade. Ela falou. Ela até me explicou porque ela atende um ator, um dos pacientes dela. E, e ele explica muitas dos backstages, né? De como é a gravação, como que funciona a construção de um personagem, por exemplo. E usando esses exemplos, ela falou: veja, nunca é assim, quando uma cena é gravada em muitos takes e depois junta e vira aquela coisa contínua, mas muitas vezes os atores gravam uma cena que vai aparecer lá no final da novela, mas que foi gravada bem no começo. Ou seja, existe todo um processo, existe toda uma equipe para montar, existe todo um posicionamento de câmera que acontece que a gente não vê e que a gente acha que fica aquela coisa, aquele take lindo, maravilhoso, pronto em 10 segundos, que é o tempo que foi gravada a cena, e na verdade não, foi gravada em 1 hora, 2 horas, o dia inteiro, só para aqueles 10 segundos acontecerem de forma perfeita, enfim. E, e me comparando nesse processo, eu percebi que, né, a gente percebeu durante a sessão que não era uma coisa em mim que estava me incomodando, e sim a lapidação do processo, né? A forma de editar o vídeo, talvez,
a forma da fotografia do vídeo. E a grande questão era que eu não tava me vendo no formato que eu tava gravando. Porque essa minha amiga, ela é uma grande inspiração, tipo, é uma pessoa que, cara, realmente eu sou muito feliz por ser amiga dela, ela é muito foda. Admiro muito ela. E foi ela que me incentivou, justamente, a começar a produzir conteúdo. Tipo assim, a ideia era justamente o nosso ser um podcast em dupla e que a gente ia postar juntas, etc e tal. Só que aí por, enfim, desavenças do cotidiano, do dia a dia, a gente acabou decidindo que não seria um projeto mais meu e que ela fosse participar em alguns tópicos, em alguns temas, em alguns episódios, enfim. Porque no fim eu gostaria muito de criar um canal no YouTube e postar os episódios de podcast, né? Seja nas plataformas Spotify, mas principalmente dentro do YouTube. E aí ser isso, ter um canal no YouTube e ter um quadro, que esse quadro seria justamente o meu podcast. E que ela participaria, enfim. Vocês entenderam? Enfim, essa minha amiga, ela é muito extrovertida, muito animada. E não que isso seja um problema, muito pelo contrário. Eu acho que justamente esse contraste ia trazer uma coisa mais legal, porque eu, por mim mesma, sou uma pessoa muito introvertida, melancólica, quieta e assim, sabe? E eu ficava pensando, será que as pessoas vão gostar disso, gente? Tipo, nossa, quando eu gravo áudio sozinha, só eu me ouço e falo, gente, mas que deprê, né? Que deprê. E eu não tava me achando divertida, não tava me achando engraçada, eu não queria que fosse daquele jeito. Ai, tava tudo coçando e incomodando. E aí a minha terapeuta me tranquilizou, falou assim, olha, mas isso é uma questão de treino, uma questão de você procurar, por exemplo, não sei, se você quer fazer um curso, né, alguma coisa de oratória, por exemplo, você pode procurar por isso. Você pesquisou como faz roteiro de podcast? Eu falei, sim, pesquisei, inclusive tenho as minhas anotações e tal. Mas ela tava, sabe quando não, só não vai? E eu não tava, enfim. E aquilo realmente me tranquilizou muito, porque eu tenho a tendência de pegar muito pesado comigo mesma, principalmente quando são projetos pessoais e que eu penso sozinha, porque eu tenho essa tendência também de pegar tudo, todas as responsabilidades e ó, vum, tudo pra mim. Então, eu tô gravando, eu tô editando, eu tô postando, e aí, né, todas as responsabilidades acabam recaindo sobre mim e eu tento soltar, só que eu falo assim, gente, mas não sou eu, né? Eu não botando mão na massa, ou a pessoa tem que me entender 100% e fazer exatamente do jeito que eu tô pensando, ou já, ó, coloquem nos comentários qual é o seu palpite de qual é o meu signo, por favor. E onde que eu quero chegar com isso, gente? Eu tô muito nessa mentalidade de tipo assim, ai, primeiro você começa, depois você melhora. Só que ao mesmo tempo eu não tava dando, né? Eu tava com essa frase ecoando na minha cabeça. Inclusive foi uma frase que a minha terapeuta falou, muito boa tarde, no meio da sessão, que eu falei, eu sei, eu pensei sobre isso também. Só que não tava dando. Não tava dando certo. E continua, esse formato continua não me agradando tanto. Tipo assim, já tá melhor do que eu tinha gravado, porque eu, por exemplo, agora eu tô gravando de noite. É um horário que eu tô um pouco mais motivada e querendo conversar. Sim. Mas ainda não é. Talvez não sei se. Será que o formato que eu quero fazer, na verdade, são vídeos curtos? Eu tô me enganando? Que eu quero fazer um podcast de meia hora e às vezes não é isso. Porque, por exemplo, minha grande inspiração, duas grandes inspirações, né? A Maju Trindade e a Lela Brandão, que tem um podcast do Gostosos Também Choram. Eu falo, gente, elas são muito incríveis. Tipo, elas têm uma linha de raciocínio que falam. Só que, por exemplo, a Lela, cara, ela tá fazendo podcast há quanto tempo? Me fala. E por que eu vou ficar me comparando com uma pessoa que, assim, já tá na estrada há muitos anos, né? E a Maju Trindade, no caso, já tá há muito tempo na internet, né? Tipo, ela entrou muito nova, ela entende o público, ela entende o que ela tá fazendo. E hoje em dia mais ainda, porque agora ela é uma pessoa muito consciente de tudo que ela faz, tem muito propósito por trás de tudo que ela faz, e eu acho isso muito incrível. E eu fico, mas como é que chega lá?
Como é que chega lá? Fazendo? Talvez. Mas e aí, né? A coragem de sair do limbo pra fazer. E é isso. Assim, eu tenho as minhas referências. Eu acho que eu gostaria muito que esse podcast se chamasse Querida Ignorância, porque é um momento que eu gostaria de conversar com a minha própria ignorância e tentar bater um papo com ela e ver se vocês se identificam, ver se bate alguma coisa aí dentro de vocês também, tipo, puta, eu tenho um projeto, mas eu tô muito estagnada, paralisada, porque eu não tô conseguindo fazer por conta da síndrome da impostora ou de achar que eu não sou tudo aquilo e tarará. E realmente, gente, olha, se essas frases clichês existem é porque elas têm um fundo de verdade, tá? Infelizmente. E é isso. Eu não sei como vai soar isso pra você. Eu não sei se eu vou publicar esse vídeo. O cachorro do vizinho não para de latir. Às vezes ele para, mas às vezes ele continua e tá me irritando. Várias coisas, porque eu acho, né? Agora são 10h44 da noite. Eu achando assim, gente, vai estar super silêncio aqui. Não, o cachorro do vizinho começa a latir. É um cachorro velho, é um latido velho. E que eu me incomodo, mas enfim, né? Fazer o quê? Eu tô tentando me encontrar ainda nesse formato. Eu não sei, tipo assim, às vezes eu penso, né, em fazer vídeos mais curtos, às vezes eu penso, ai não, só liga a câmera, vamos no improviso. Só que eu sou uma pessoa muito rígida. Tipo, minha filha, vamos tentar soltar um pouco, sabe? Às vezes eu queria me sair do meu corpo, ser outra pessoa e falar, você consegue, caralho. Vai. Mas às vezes não dá. E às vezes não me dá essa motivação. Às vezes eu tô com uma energia um pouco mais baixa. Tipo, hoje eu tô com uma energia um pouco mais, né? Que é o que eu gostaria de mostrar pra vocês. Mas aí, será que eu do jeito que eu tô agora, eu vou estar sempre do jeito que eu tô agora? Ou amanhã não vai ter essa motivação e eu vou estar bem quieta na minha, bem melancólica, bem... Sabe? Não dá pra saber. E os assuntos que eu penso muito, são assuntos que nem sempre são pra cima, né? E tudo isso é sobre o quê? Sobre o julgamento, né? Porque é isso, a gente tá o tempo todo se julgando, a gente tá o tempo todo pensando no que os outros estão pensando sobre a gente, pensando no que o outro tá julgando, pré-julgando, né? Porque eu não sei quem tá assistindo esse vídeo. E tem um vídeo da Maju, inclusive, muito bom sobre isso, de que assim, cara, por que eu vou me importar com ninguém que não gostou do meu vídeo, sendo que eu nem sei quais são as referências dessa pessoa, quem que ela segue, quem que ela não segue, quantos anos ela tem. Esse vídeo é muito bom e foi realmente um virada de chave pra mim, porque eu tava me importando muito com o que os outros estavam pensando. Inclusive, eu parei de me vestir do jeito que eu queria me vestir, justamente pelo julgamento dos outros, que eu pensava assim, gente, mas quem que é a maluca que vai sair de calça vermelha? Sabe, nada a ver. Mas aí, e aí? Eu tô me fazendo infeliz, né? E é tudo sobre o olhar do outro. E como o olhar do outro ou o nosso julgamento do que o outro vai achar, guia as nossas ações pelo bem ou pelo mal. Porque é isso, às vezes você não tá sendo quem você gostaria de ser por medo do que os outros estão pensando. E como isso é ruim, né, pra gente? Tipo, tem uma podcaster que eu amo, ela é escritora de um livro também, não é a Lela, mas tem uma outra podcaster e escritora, que é a Florence Given, que ela é maravilhosa. Eu vejo os vídeos dela e me dão, sabe, ânimo de viver. E eu queria ser essa pessoa de poder pegar na sua mão e falar assim, cara, você consegue. Só que às vezes eu não sou essa pessoa, entendeu? E aí fico nessa de tipo assim, tá, quem que eu quero mostrar ser? Mas será que quem eu tô querendo mostrar? Eu tô tentando manipular uma imagem minha, que na verdade não sou eu de verdade, eu tô me fazendo infeliz. Como é que eu vou saber isso? Ai, gente. Olha, é muito complicado, tá? Por isso que eu faço terapia. Enfim, tô energética nesse vídeo. E aí eu queria encerrar falando. Talvez nem sempre seja assim. E aí, será que as pessoas vão gostar?
Eu devia parar com isso. Mas não dá, eu não sei também. Terminar o vídeo com Sócrates. Conhece-te a ti mesmo, porque isso é a coisa mais importante que vai guiar a tua vida. Entendeu? Porque, por exemplo, essa luminária aqui chegou hoje aqui em casa. Linda, maravilhosa. Você fala assim, tem a minha cara? Tem a minha cara. Você não me conhece, mas tem a minha cara. Por quê? Pra quem tá vendo o vídeo, essa ela era a luminária que estava, inclusive, ó, capenga, xoxa, e que me incomodava muito. Mas se eu não soubesse que isso me incomodava muito, se eu não me conhecesse o suficiente pra saber que isso me incomoda muito, eu jamais teria trocado por essa luminária e jamais estaria feliz agora nesse momento por conta dessa luminária. Mas eu estou feliz por conta dessa luminária. Por quê? Porque eu me conheço. Porque eu gosto de design. Porque eu gosto de estética, né? Isso aqui tá mais parecendo um microfone do que... Porque ninguém vai fazer esse trabalho por você. Ninguém. E isso vai te poupar muito tempo. Porque é isso, nessa de gravar vários vídeos, nessa de ver posicionamento de câmera, ver cenário, ver luz, câmera, ação. Nesse bololô todo, eu vi o que eu não queria. E muitas vezes o que você não quer é mais legal do que você encontrar o que você quer. Porque você quer muita coisa, né? Foi o que a minha terapeuta me falou. Você quer muita coisa. A gente quer muita coisa. A gente quer que fique lindo, maravilhoso, perfeito. Mas e o que você não quer? Né? Às vezes é mais importante tirar aquilo que a gente não é do que encontrar aquilo que a gente é. Mas aí nesse meio a gente vai também encontrando, né? Tirando, enfim. Tem aquela frase lá do Michelangelo. Ai, gente. Será que eu tô falando errado? Mas de quando ele esculpiu Davi. Quem que esculpiu Davi? Michelangelo. Tô errada? Ah, eu vou pesquisar. Não gosto de falar coisa errada, não. Peraí, só um minuto. Sim, Michelangelo. Tem aquela frase lá famosa dele. Quer dizer, não sei se é dele, né? Eu não sei como é que surgiu essa frase, mas... Ai, como é que você esculpiu Davi? Eu tirei tudo aquilo que não era Davi. Né? Não é que eu criei Davi. Eu tirei todas as pedras que não era Davi e virou Davi. Às vezes é sobre isso. Mas é um trabalho difícil, mano. Nossa. Às vezes dá uma canseira. Mas enfim, gente. Boa noite. Eu espero que amanhã eu tenha que trabalhar. E se você é um trabalhador como eu, siga esse podcast. Seja feliz. E vamos pra cima. Enfim, queria encerrar de um jeito bacana, mas não sei se eu gostei muito. É isso. Tchau. Até a próxima. Até o próximo pensamento aleatório que vai vir na minha cabeça. Até o próximo pico de energia que vai ter no meio da noite. Um beijo. Tchau.